Conto de escola, este é o 4º vídeo. Então, nós terminamos o vídeo anterior com um grande brado do professor, que foi o seguinte: "Ô seu Pilar", bradou o mestre com voz de trovão. Estremeci como se acordasse de um sonho, e levantei-me às pressas, dei com o mestre olhando para mim, cara fechada, jornais dispersos, e ao pé da mesa, em pé, o curvelo. Pareceu-me adivinhar tudo. "Venha cá", bradou o mestre. Fui e parei diante dele. Ele enterrou-me pela consciência dentro um par de olhos pontudos. Boa, né? Enterrou-me pela consciência adentro um par de olhos pontudos. Depois chamou o filho. Toda a escola tinha parado. Ninguém mais lia, ninguém fazia um só movimento. Eu, conquanto não tirasse os olhos do mestre, sentia no ar a curiosidade e o pavor de todos. "Então o senhor recebe dinheiro para ensinar as lições aos outros?" disse-me o Policarpo. "Eu... Dê cá a moeda que este seu colega lhe deu", clamou. Não obedeci logo, mas não pude negar nada. Continuei a tremer muito. Policarpo bradou de novo que lhe desse a moeda, e eu não resisti mais. Meti a mão no bolso vagarosamente, saquei-a e entreguei-lhe. Ele examinou-a de um e outro lado, bufando de raiva. Depois estendeu o braço e atirou-a à rua. E então disse-nos uma porção de coisas duras que tanto o filho como eu acabávamos de praticar. Desculpa, a entonação não tá boa. E então disse-nos uma porção de coisas duras que tanto o filho como eu acabávamos de praticar uma ação feia, indigna, baixa, uma vilania. E para emenda e exemplo íamos ser castigados. Aqui pegou da palmatória, né? Lembre-se, palmatória, você vai castigar batendo na mão, né? Não sei quanto a você, vamos lá, né? Eu não vejo, moralmente falando, eu não vejo problema nenhum. O dinheiro era do menino, né? A mãe dele deu o dinheiro para ele, então em teoria ele pode fazer o que ele quiser com o dinheiro. Então, é o dinheiro do Raimundo. E o Pilar, o nosso personagem principal, olha, se alguém chega para mim e fala, olha, eu vou oferecer tanto para você fazer uma lição, você não tá roubando de ninguém? Eu não sei. É claro que havia proibição ali, né? Então você tá, mas para mim parece uma proibição estúpida, né? Eu como pai, é claro que o Policarpo não é um pai compreensível, né? Eu até ficaria um pouco orgulhoso do meu filho. Poxa, ele pegou um dinheiro e gastou com uma aula ali particular, já que eu não sou pai bom o suficiente para me ajudar meu próprio filho. Mas Policarpo falou que era um ato vil, indigno, né? E aí ele pegou a palmatória. "Perdão, seu mestre", solucei eu. "Não há perdão. Dê cá a mão. Dê cá, vamos, sem vergonha. Dê cá a mão." "Mas, seu mestre..." "Olhe que é pior." Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os bolos, quer dizer, as batidas, né, com a palmatória, uns por cima dos outros, até completar 12, que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas, perceba, né? Porque quando a gente fala da palmatória, às vezes a gente vai pensar assim que é aquela batidinha, né? Tem uma cena bem legal no To Kill a Mockingbird, que em português foi traduzido como O Sol é para Todos. É esse livro aqui, ó. Esse livro aqui. Inclusive eu estou no canal, muito preguiçosamente, eu estou fazendo a leitura em inglês e a tradução e a revisão dessa tradução para falar sobre aspectos linguísticos e etc. Então fica aí também como digressão um convite, se você fala inglês ou quer falar inglês ou se interessa por tradução e etc. Tem aqui no canal
no canal do YouTube, né? Que esse vídeo também vai estar em outras redes, mas tem lá no canal uma playlist com, sei lá, com uns 20 vídeos em que eu tô lendo muito vagarosamente e pensando em todos os aspectos. Uma coisa, um trabalho muito minucioso que eu estou fazendo. Bom, fechei o parênteses, né? Voltando. Tem uma cena bem interessante no To Kill a Mockingbird que chega lá uma professora nova, né? E ela é uma professora mais da cidade, assim, né? Nós estamos falando nós estamos falando do sul dos Estados Unidos, mas a professora é mais da cidade, então ela tem essas ideias para frentex, né? Então, a nova pedagogia, etc, etc. E os habitantes de Macomb são aquelas pessoas de sítio, mais o tradicional redneck, né? Que seria o caipira, assim, mal comparado, né? Então, aqueles mais brutão, né? Mais ogrão, assim. E você está falando de crianças que estão acostumadas a levar sova de pais, né? Mais ou menos como o meu pai. Meu pai falou que uma vez ele apanhou de arado do pai dele e ficou com a perna sangrando, né? E aí o que acontece? Tava lá um menino que fez uma coisa errada e aí ela chegou ao limite dela. Ela falou, vem aqui! E aí ela falou, estende a mão! E o menino estendeu a mão, ela deu 3 batidinhas assim. O menino ficou olhando para ela. A sala inteira ficou olhando, depois todo mundo caiu na risada, né? Porque o ponto era, isso é uma punição? Isso daí que você considera uma punição, senhorita, né? Por que eu tô falando isso? Porque coloque como ponto de comparação aqui, não é o que a gente pensa, vou dar umas palmadinhas só pra... Sabe quando você pega? Eu, por exemplo, faço isso com os meus filhos. Se você acha que é errado, os filhos são meus, tá bom? Mas eu, por exemplo, vou dar umas palmadas nos meus filhos quando é necessário, mas nada de machucar, é claro, né? Então tem uma questão ali, às vezes dói um pouquinho, mas principalmente por causa do susto, né? Não é o caso aqui. Aqui, perceba, deixaram as palmas vermelhas e inchadas com essa palmatória. Então nós estamos falando de castigo para valer, né? Bom, fechando todas essas digressões, né? Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os bolos uns por cima dos outros, até completar 12, que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas. Chegou a vez do filho, e foi a mesma coisa. Não lhe poupou nada. 2, 4, 8, 12 bolos. Acabou, pregou-nos outro sermão. Chamou-nos sem vergonhas, desaforados, e jurou que se repetíssemos o negócio, apanharíamos tal castigo que nos havia de lembrar para todo sempre. E exclamava, porcalhões, tratantes, faltos de bril,